Material para instalação de ar-condicionado, cimento cola, reboco e concreto saco 20 quilos. Atendimento de segunda a sexta das 8 às 12, das 13h30 às 20. Sábados das 9 às 19, domingos das 9 às 17. Ferragem Aisbaer, teleentrega 3026-2547 ou 99211-1849. Clínica Veterinária e Mini Hospital Santo Antônio, atendimento completo para seu animalzinho. E na linha PET tem de tudo, rações, roupas, casinha, medicamentos e mais. Clínica Veterinária Santo Antônio, plantão 24 horas, fone 999570420, 999570420. Tec Garage, suporte técnico automotivo. Atenção, você que tem carro automático, fique atento à troca de óleo preventiva da caixa de câmbio. Possuímos um equipamento eletrônico para fazer um serviço preciso e eficaz. Tire suas dúvidas com o Douglas pelo 3347-6318 ou visite-nos na Duque 2603, Tec Garage. Imembuí é evolução. 19h33. 9 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19h35, depois de um dia bastante chuvoso, mas calmo, né? Graças a Deus, depois do dia de ontem, que foi um dia bem tumultuado aí, em função do ciclone e que se viu muitos danos, mas ainda a região central não foi tão prejudicada quanto muitas outras cidades, né? Inclusive, também não só Santa Maria, né, e Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina. Ontem à noite, Lages, onde mora o meu filho, estava coberta com água, vazou, né, o rio transbordou. Então, a gente estava muito preocupado. Graças a Deus, agora a gente já está ficando mais tranquila, né? Mas que a chuva continue calma para que não tenhamos aí mais problemas. E nós estamos iniciando essa edição para Brita Pinhal, Nossas Raízes, hoje com a participação dela, Luciana Paola Camilotti, nossa engenheira, também Carlos Flávio Barbosa, nosso médico veterinário, e Rodrigo Silva Jardim, que não está presente hoje, mas nas próximas vai estar aqui conosco. Também conosco Estação Camobi Multistore, Patronato Shopping, Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, também Saúde Protege e Get Commerce. São os nossos parceiros de todos os dias que estão conosco, participando aqui do nosso programa. E a gente quer agradecer a cada um deles que está conosco sempre. E também lembrar você que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí, daqui a pouquinho nas demais plataformas, inclusive no YouTube, e amanhã no TikTok. E, gente, cada dia os números crescem mais, a gente quer agradecer a cada um de vocês que tem assistido os nossos vídeos, participado conosco, né? Estamos aí com 22.900 pessoas no nosso Instagram, então a gente fica muito grata a todos vocês. Mas já estamos com os nossos convidados dessa noite conosco. Eu vou começar por ela, Luciana Paola Camilotti, ela que é a
a criadora, né, desse projeto em Nossas Raízes. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Membuí. Como sempre, na quinta-feira à noite, com chuva, sem chuva, estamos aqui. De perto ou de longe, como está o Rodrigo hoje, com certeza nos ouvindo. Meu amigo Carlos Flávio, Eliezer, o André, que está por aí também, né, André? Sempre na escuta. E uma boa noite a todos. Perfeito. Uma boa noite para o Carlos Flávio Barbosa, ele que é médico veterinário, uma pessoa também que tem aí um conhecimento muito grande para compartilhar conosco e com você que está em casa, né? Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lisete, querida amiga, Luciana também, né? Que nós nos tornamos amigos, o nosso comandante na equipe, né? Engenharia do som. Pilotando, é o piloto, né? Pilotando o equipamento. Né? Se vocês não têm acesso, pessoal, que vocês, assim, não, por enquanto, se não têm um acesso visual de toda a equipe que ele comanda, são mais de 50 pessoas sobre a batuta do Eliezer, né? Mas eles ficam, né? Eles ficam nos bastidores. Mas uma boa noite, realmente, nós temos um clima que neste momento, e era essa a previsão, né? Nós estamos no El Niño, e esse ano a previsão é de muita chuva. Acredito que as famosas enchentes de São Miguel, Santa Rita, né? Elas deverão. E eu queria até saber, Lisete, se tu tem, por acaso, os índices pluviométricos para Santa Maria e região. Tu tem alguma informação? Tu tem... Hoje, até o meio-dia, tinha 110 milímetros desde ontem. Acumulado. Acumulado. Não sei agora, pela tarde, eu não peguei o levantamento, mas foram 110 milímetros. Muita chuva que às vezes demora vários meses para cair, né? E então foi bastante água mesmo. E isso é muito variável. Por exemplo, nós tivemos aqui esse volume de Lermando, o outro teve até pedras, enfim, né? Sim, de Lermando eu recebi as imagens também. Foi horrível lá as imagens. Então, cada local, às vezes, mesmo sendo próximo, tem uma forma diferente. O pessoal mede tudo igual, a mesma coisa, mas às vezes chove mais num e chove menos no outro local, né? E o Eliezer, né? Que eu não dei meu boa noite para o Eliezer, né? Eliezer aí que está nos acompanhando. Mas vamos começar. Não sei se querem falar alguma coisa mais sobre o ciclone. Eu só gostaria de fazer uma observação, tá? Que hoje em dia, com tantas informações, às vezes a gente ouve falar em mudanças climáticas, a gente começa a ficar preocupado. Será que o clima está mudando? Será que a culpa são dos homens? O que está acontecendo com o planeta? Uma borboleta bate as asas nos Estados Unidos e causa um tufão no Japão. Será que isso é verdade? E, às vezes, é bom a gente ouvir cientistas, né? Como o Ricardo, que deu um show, né? Uma explicação maravilhosa no programa do Jô Soares. E ele explicou que, para alterar o clima da Terra, seria necessário uma demanda energética de uma magnitude tão grande que o homem nunca e jamais conseguiria produzir isto. Nem se todas as bombas atômicas do mundo hoje entrassem em estado, né, de ação ao mesmo tempo, fossem detonadas, e toda essa energia liberada, ele comparou como se fosse quase que uma bombinha de São João no planeta. Porque o balanço de massas e o equilíbrio, né, das forças, a gente não pode esquecer que em outras eras o nosso planeta foi tomado por vulcões. O calor, Lisete, fez parte e formação desse planeta. Ele está acostumado com altas temperaturas. Ele foi forjado com altas temperaturas. E também a Terra passa por ciclos, né, conhecidos por Era do Gelo, que a gente passou 40 mil anos atrás. A nossa espécie humana passou pela Era do Gelo, quando o planeta resfriou. E, pelas estatísticas, estudos geológicos, científicos, naturais, os cientistas de verdade sabem que, nesse momento,
o nosso planeta ele vai começar a resfriar. Claro que nós não veremos, porque vamos supor que venha uma nova era do gelo que já se estendeu os 40 mil anos, né? Daqui a 5 mil anos, a gente não estará aqui, tá? E serão realmente transformações climáticas da Terra e não dos homens. A gente não tem energia suficiente para mudar e alterar o clima global da Terra. O que a gente pode ocasionar? Um problema ambiental, né, veterinário Carlos Flávio? Explique um pouco para nós o que tu pode acrescentar a essa minha observação sobre mudanças climáticas. Bom, acredito que a Luciana também ela fez um comentário e já nos coloca numa situação difícil, porque ela sabe que nós estamos fazendo tratativas, o grupo, de conseguir um contato com o professor Ricardo Felício, professor da USP, né, que passa por uma grande dificuldade, porque foi justamente, está sendo tanto ele quanto tantos outros. Tem o professor Luiz Carlos Molion, que é uma grande autoridade, que inclusive à época conseguiram desmistificar e desmoralizar aqueles que falavam sobre os grandes prejuízos à camada de ozônio com o CFC. O efeito estufa, que na verdade efeito estufa, ficou provado que não existe. Né? Que inclusive isso foi um ganho, Lisete, à época, mercadológico, para que se mudasse o sistema, né, de gases da refrigeração, dos da mais comuns de gases do planeta. Sim. E agora eles estão com a proposta de alterá-lo novamente, né? Então substitui o CFC, inclusive não podia nem usar patentes, né? Exato, e desodorantes na época. Lembra? Os desodorantes foram criminalizados na época. Sim, CFC era o demônio dos gases. E se mostrou, e ele pode falar, quando a gente conseguir um convidado, ou trazer alguém aqui, quem sabe até do INPE, uma hora para abordar, nós temos que ter visões distintas. E o que acontece? E eu recebi, olha como é que são as coisas, eu recebi, isso vai ser tratado em outro momento, um documento passado por uma amiga nossa, Descarbonização da Agropecuária, o maior fake news da história. Assina Almir Rabelo, engenheiro agrônomo e produtor rural, e também Giorgio Pivetta de Oliveira, que é engenheiro agrônomo. É muito interessante o texto e ele trata justamente disso. Por quê? Porque nós estamos vendo um caso e para dar um resultado desse processo todo, houve uma queda agora de uma figura que faz parte desse movimento na Holanda, porque a Holanda é o Brasil europeu. A Holanda é o maior produtor de alimentos que existe na Europa. Um dos Países Baixos, daquele tamanhinho, onde 40% do seu território se deve aos diques, né? Sim. Ou seja, eles se chamam o povo da água. Acredito que um dia terão que devolver, Eliezer, esse percentual de 40% do seu território para o mar. Para o mar. Pela ideologia que tratam assim as coisas, só para te ver. Vão ter que voltar as raízes, né? E esse primeiro-ministro, ele estava a serviço de um grupo que chama, né, do Fórum Econômico Mundial, de globalistas, metacapitalistas, e ele estava cobrando o fim de 30 mil propriedades rurais. Um percentual enorme, ou 30% do território, para transformar em núcleos habitacionais para receber estrangeiros no seu país. Veja o colapso. A Irlanda está vivendo esse momento. Em torno de 400 mil bovinos estão na mira para serem eliminados, porque também seriam responsáveis pelos fatores, né, de contribuintes dos gases do efeito estufa. O que se sabe que o CO2 é o gás da vida. Sem CO2 não tem fotossíntese. Sem fotossíntese tem O2 não tem planta. nele, né? Tem o carbono e mais oxigênio. Sim, então gás natural. E todo o nosso sistema de produção ele ao respirar. De plantas, de pastagens, todos eles absorvem toda a quantidade até superior da capacidade que eles são capazes de produzir. São muito mais eficientes, muitas vezes, que florestas. Isso o professor Ricardo Felício explicou no programa, te lembra? Foi verdade. Ele colocou. E ele diz, e uma coisa ele derrubou vários conceitos. E olha só como eu não estou me manifestando porque eu não assisti. É fantástico. Foi faz muito tempo. Foi muito assistido no YouTube, porque até vou procurar no YouTube. Ricardo Felício no Jô Soares, no Jô 11h30. O falecido Jô, ele falava uma coisa... E ele dava uma explicação científica, com embasamento científico, que ficava bastante engraçado, já que o programa era para ser engraçado, né? Era de humor. E realmente foi muito engraçado, porque
quando a gente escuta de um cientista, de um estudioso, eu venho da área das ciências exatas, como engenheira civil, como engenheira de segurança do trabalho, a gente lida com fatos reais, Exato. a gente conhece física, química e biologia, e todo mundo que vai ao colégio tem conhecimento dessas matérias, e o pouco que a gente tem do colégio já é suficiente para a gente pensar, de a gente raciocinar. Será que existe mesmo essa agenda climática que está vindo para daqui a pouco a gente ter restrições de sair de casa porque vai chover? Como todo mundo saía de casa com chuva, sem chuva não existia restrição antigamente. Eu já vi uma árvore passar na Avenida Presidente Vargas, na frente do carro do meu pai, num temporal, e isso pode-se dizer há 40 anos atrás. Eu tenho uma foto da minha família na Fazenda Vista Alegre, no município de Júlio de Castilhos, que está o meu avô, a minha avó, o governador do estado e o prefeito de Júlio de Castilhos. E do lado deles, uma semana depois de uma chuva de granizo, havia bolas do tamanho de ovo de pato, fazia uma semana que estavam lá derretendo, porque as crianças empilharam isso aí. Então eram granizos com o tamanho de um ovo de pato. Matou vacas, matou porcos, matou ovelhas, matou cães, galinhas. Então, hoje, se acontecesse isso, eu te pergunto, o que aconteceria, Carlos Flávio? Só vou dizer uma coisa antes. Um cataclismo. Lembra que, inclusive, o professor Ricardo cita muito. Porque se você tem que entender a história, você tem que entender que durante a Idade Média foi muito mais quente do que é hoje. E toda vez que aumenta as temperaturas, maior é a produção de alimentos no mundo e maior é a fase de desenvolvimento da humanidade. A fartura, exatamente. Olha só. E outra coisa, o que se explica em todas essas curvas, né? Como eles dizem assim, não existe previsão do tempo, existe um prognóstico, tá? Essas não Verdade, seriam... não tem como prever o tempo. Porque James Lovelock, que é um naturalista inglês, ele foi uma das figuras que criou a figura do aquecimento global antropogênico. E depois ele pediu desculpas, porque aquilo que eles tinham previsão, porque a maior parte disso é trabalhada hoje, já que tu está provocando, né, que é feita por simuladores. São simuladores que são jogados dados, mas algumas variáveis não fazem parte, o que dá alteração real. E muitos termômetros que eram utilizados no mundo para fazer medições em áreas extremas, eles foram removidos e retirados. E você deixa em áreas específicas, o que muitas vezes vai dar uma demonstração de que as temperaturas estão elevadas. Mas por que eles não estão mais nos pontos mais remotos e mais frios do planeta? Que a Groenlândia está derretendo, porque a neve eterna está derretendo. Então é interessante trazê-lo aqui. E uma coisa interessante que foi desmistificada, primeiro, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Até porque a Amazônia toda no planeta representa 1% da área. Não teria essa capacidade. Segundo, e ele explicou, te lembra, no Jô Soares, é muito interessante, porque ele é cômico. Ele também é cômico. Ele tem um domínio de palco muito grande. Tem um humor sensacional. Tem um domínio de palco. Olha, vocês me provocaram, eu vou procurar para mim assistir. Um abraço carinhoso para o cientista Ricardo Felício. Isso, né? Felício. É uma das pessoas mais geniais que temos no nosso Brasil. É um cara de bom humor, ele trata assuntos polêmicos com uma tranquilidade e com uma autoridade de quem realmente sabe das coisas e que não se deixa levar por aquelas indústrias e aqueles formadores de opinião que estão envolvidos e que têm alguma coisa a ganhar com essas propagandas, que são fantasiosas. Tu lembra que ele chegou e disse uma coisa assim, gente, em relação à floresta... Eu quero dizer uma coisa para vocês. A floresta amazônica existe porque existem chuvas. Isso, existe chuva. E não chove porque existe a floresta. Ao contrário. Então, são existe coisas... Existe um ciclo da evaporação, da água em cima da floresta. Sim, todo o processo. Existe um ciclo. Sim. Mas ele disse, se você arrancar toda a Amazônia hoje, daqui 10 anos ela voltou. Ela voltou. Porque tem água. E chove. E por que não adianta plantar árvores no deserto? Porque não tem água. Não vai chover. Exato. E lá é seco, tórrido. Altíssimas temperaturas de dia
e baixíssimas à noite. É claro que o que nós estamos falando aqui, pessoal, com todas as atividades que nós desenvolvemos, nós não estamos dizendo, então posso desmatar. Ninguém falando isso, posso depredar, posso jogar sujeira. É esse tipo de extremismo inconsequente e irresponsabilidade que a Luciana está falando. Verdade. Por exemplo, você acreditar que o pum da vaca possa causar algum dano na camada de ozônio para gerar aumento do clima, do metano, do gás metano. Nós estamos de brincadeira. Então, assim, o que acontece? Você massifica uma informação constantemente, você leva a intimidação, ao medo, ao pânico, as pessoas acabam. Então, assim, olha, então é verdade. Porque o que nós já falamos aqui, Lisete? A figura do especialista. Sim. Entende? Aí a pessoa vem, né, já com uma aura do especialista. Ora, é um catedrático universitário com seus 10 PhDs, então quem são vocês para fazerem algum comentário? Como se o cidadão comum não fosse dotado da inteligência. Não fosse dotado da inteligência. Né? Ou seja, então nós temos que submeter. E isso não é uma coisa que entra em relação ao clima, que é uma escravidão voluntária, como a gente poderia citar o grande discurso da escravidão voluntária de Etienne de la Boétie. Procure na internet, é uma obra-prima. Então, nós estaremos nos sujeitando ao culto da autoridade, que é uma visão, quando? Positivista. Os tecnocratas dominarão, porque eles são mais inteligentes, seriam eles as figuras a assumirem postos de grande monta, e nós seríamos apenas os súditos, seríamos a mão de obra. Meros observadores. Observadores em mão de obra gratuita, proibidos né? de contestar, Exato. porque só contesta quem pensa. Né? Então não é para pensar. Isso é a falta de... Então, o Ricardo Felício, a gente está tentando justamente para verificar, a gente sabe que é uma pessoa extremamente ocupada, ele foi uma pessoa bloqueada, ele vai contar um pouco, talvez, se a gente tiver espaço, de como se transformou uma perseguição direta à pessoa dele e a todos aqueles pesquisadores, e ele conta, Luciana, que todos aqueles que desafiam, e o ano passado, a Clintel, que é uma organização internacional em defesa, né, digamos, do que seja uma pesquisa científica robusta, séria, correta, sem que haja um relacionamento dúbio com grandes financiadoras, eles, 1.400 cientistas, no ano passado, assinaram um documento dizendo que não existe emergência climática. Né? Não existe emergência. Não. Assim Entendeu? como... Que existe clima. O ano passado, e esse ano, né, uma conferência, um comitê, aliás, de Dublin, da Irlanda, assinam, em apoio, 1.090 pesquisadores assinam o documento para afirmar que a pecuária ela é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento e o reconhecimento do quanto ela beneficiou a civilização humana até hoje, sob vários aspectos, no campo econômico, no campo social, no campo cultural e assim por diante. Ou seja, são pessoas que até então que estavam presos às suas pesquisas, seus gabinetes, espaços, começam a entender que se eles que têm uma visão diferente, têm dados, informações concretas, como disse a Luciana, concretos, né, aplicáveis, né, reproduzíveis, eles estão dizendo, nós temos que sair de trás de um microscópio, de uma lente do microscópio, e passar a nos comunicarmos com a sociedade para dizer que o que está sendo vendido não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Tanto que um dos criadores do Greenpeace, que é PhD na área dele, não se me lembro se é climatologia, né? Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, que eu já estou, né? Eu sou um pré-velho, então os neurônios começam a entrar em colapso. Que, né? Eu já estou sofrendo a síndrome da falência múltipla de neurônios. Então, ele é Moore, né? Tu pode procurar. Ele saiu do Greenpeace, gente, quando ele percebeu que começou a haver associação de uma entidade que surgiu para uma finalidade com grupos econômicos fortes. Isso. Patrick Moore, um dos diretores. Né? Então, assim, ele é uma figura que viveu dentro de um grupo que tem... Você sabe que o Greenpeace tem um poder enorme. Enorme. Né? Midiático. Muito. Só que ele disse que quando começou a servir a interesses diversos do seu objeto principal, ele não tinha mais por que fazer, senão ele era cúmplice. Eu acho que qualquer movimento, quando começa a ter atitudes radicais
Sim. De fechar empresas, de invadir Sim. empresas, de depredar o patrimônio de que Acabar com pesquisa. Acabar com pesquisa. Que outras pessoas estão fazendo, já há algo errado nisso aí. Porque com que direito e com que valores eles têm para dizer que a violência ela pode ser aceitável em nome de uma bandeira verde, seja do que for. Tá, mas eu vou dizer uma acontece, coisa que o professor né? Ricardo e eu também, a gente começando a ler esse tema, como a Luciana também se dedica a esse tema, o que eles afirmam no final das contas? O CO2 a ser eliminado é você, porque nós também somos constituídos a partir de compostos de carbono. Sim. Sim. Olha só, porque isso aí. nós, tanto que o senhor Bill Gates, isso procurem, por favor, e eu peço desculpas de não ter agraciado em primeiro plano os nossos ouvintes, porque são eles os responsáveis pelo programa, no final. Né? Muito prazer, boa noite, sejam muito bem-vindos. Procurem para vocês verem que aquele que se coloca como o maior mecenas planetário, chamado Bill Gates, que é, como pessoa física, aquele que mais investe em capital na OMS, Organização Mundial de Saúde, ele tem um desejo, isso está claro várias vezes, está escrito, que o planeta, para ser saudável, tornar-se saudável novamente, deve permanecer apenas 500 milhões de pessoas. O que tu faz com 7,5? Quem são os 7,5? Não tem o que fazer. Eu posso dar nomes. Luciana Camilotti, né? Lisete Frelich, Carlos Flávio, Rodrigo, Eliezer. Quem Nós serão somos os escolhidos? carbonos, entendeu? Quem serão os carbonos escolhidos? Aí eles querem tirar o gás carbônico da atmosfera ou eles querem, de alguma forma, concentrá-lo ou no fundo do mar, alguma coisa. Tá uma loucura isso, gente. Só que assim, estão querendo bloquear ações dos raios solares. O que eles vão te dizer? Que os maiores responsáveis para modificar o clima são o quê? Todas as ações solares, das massas solares. Ele vai explicar claramente de que o Sol é o grande responsável pela alteração do nosso clima. Claro que nós temos que o ser humano faria um impacto muito local, muito pontual, mas não de grande espectro. Tanto que nos apavora o fato, se juntássemos toda a população humana, toda, e concentrasse numa região determinada, né, nós ocupamos em torno de 7,5% a 10% fisicamente do planeta só. Só que isso não é dito assim. Estão dizendo que o planeta não suporta mais, né, 8 bilhões de pessoas. Eu acho que nem isso, porque é muita extensão de terra. Tu tá entendendo? Meu Deus. Tô aqui pensando e até terra, vou assistir. Baixas concentrações populacionais na maior parte do planeta. Né? Sim, nós temos os asiáticos, a Europa, os Estados Unidos. Mas tu vai para a Rússia. A Rússia tem 22 milhões de quilômetros quadrados. A população da Rússia é desse tamanho. Milhões. A Austrália é um continente, tem só 15 milhões. Ela tem a população do Rio Grande do Sul. Verdade. Entendeu? Então, são coisas que não batem quando a gente conhece estatística, quando a gente pensa, a gente raciocina, a gente compara, a gente lê. Eu vou mandar para vocês depois no grupo esse material que eu recebi e eles explicam claramente aqui, num sintético, artigo, para vocês verem que dados básicos mostram o quanto a produção de alimentos e que nós temos, porque o Brasil, você sabe, o Brasil é, né, o país com grande potencial de poder contribuir nisso. O maior do mundo. E se você leva um colapso, porque se vocês pegarem alguns dados que eu vou colocar no nosso grupo, Nossas Raízes, pessoal, né? Nós não temos assim um Instagram, um Facebook do Nossas Raízes para disponibilizar algumas coisas, que claro, tem que ser contestada, você deve ser livre para contestar sempre. Né? Tem o professor Luiz Carlos Molion, que é uma autoridade enorme. Prove-nos o contrário. Mas assim, o que está vendo? Né? Não é estranho. E tem recentemente agora um trabalho mostrando que cresce muito no mundo. Pode parecer algo fantasmagórico, extremamente impossível, que são as fazendas de criação de insetos para introduzir insetos como fonte proteica e outras. E os substitutivos da carne, do ovo, do leite, chamada carne cultivada, carne de laboratório. Eles querem impor um produto. Aí eu chamo a atenção... Eu não sei, aqui, pessoal, aqui, eu sou o mais velho à mesa, aqui só tem jovens, e tem um filme muito interessante com um personagem que eu gostava muito, né, um ator que eu gostava muito de filmes clássicos, chamado Charlton Heston, que chama-se Soylent Green. Vejam esse filme, tem em português, ou ele tem legendado, ou ele tem dublado.
né, Soylent Green, vocês vão perceber que ali, esses filmes às vezes parecem filmes de denúncia, né? Que, assim, mas como? Aquele filme na década de 70, ele já projetava a humanidade aonde pessoas que eram a fonte proteica dos outros que eram eliminadas e comia-se uma bolacha que era de uma grande indústria chamada Soylent, né? E eles diziam que aquilo era oriundo das algas do mar. Quando ele descobre, né, isso aqui já é um spoiler, que, no fundo, aquelas bolachas eram pessoas que eram transformadas em alimentos, eram eliminadas, transformadas em alimento, então você faz um ciclo. Nada se perde, tudo se transforma. E tudo se consome. Tudo se consome. Mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Há 70 anos no Brasil, a Volks sabe o que mais vale na vida dos brasileiros. E para comemorar nosso aniversário, vamos fazer o maior feirão da nossa história. É o Feirão de Fábrica Volks 70 anos. Faça a festa com as melhores ofertas. Uma oportunidade imperdível para você comprar seu 0 km com taxa zero e pronta entrega. Aproveite. Novo Polo Track 2324 de 88.690 por 78.690. Entrada de 50% mais 70 vezes de 990 com taxa de 1,29% ao mês. O carro mais vendido no Brasil. Venha conferir. Volks 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Jinx Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos, para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Jinx Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a Construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A Construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a 2ª posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da M. Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo a M. Brum Ângelos Oeste
para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Ser lembrada é bom, ser votada é ótimo, ser agraciada em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo é melhor ainda. Agrocomercial Canabarro, a empresa destaque em Santa Maria, 2022-2023, prêmio oficial Melhores do Ano, pesquisa realizada pela agência Midas. Por isso que os corações de todos os que trabalham juntos, liderados por Fernanda Pendeza, se enchem de alegria quando a vida faz valer o Pets. Nanda Pendeza agradece a todos quantos votaram nos quesitos da pesquisa. Agrocomercial Canabarro, viva! Todos nós que amamos pets, somos todos vencedores. Na Borges de Medeiros 365. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 20h10. 9 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich.
Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Nossas raízes hoje para Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Saúde Protege, Estação Camobi Multistore, Patronato Shopping, Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Pampeiro Volkswagen, Ângelos Oeste, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal e também a nossa Get Commerce, da minha querida amiga Josele De Lázari. E nós estamos com os nossos convidados dessa noite, a Luciana Paola Camilotti, também o Carlos Flávio Barbosa. E eu gostaria de falar um pouquinho do nosso último programa, sim, onde a gente conversou aí sobre a PEC do hino. E gostaria de ouvir, Carlos Flávio, a tua opinião, a Luciana também. Temos aqui os números de votos, né, aqui numa planilha que sim, o Carlos Flávio organizou para a gente. E gostaria de ouvir, então, vou começar pelo Carlos Flávio, que organizou a planilha aí, a tua opinião de como foi esse resultado, como é que tu viu tudo isso, né? Então, eu acho que é importante a gente falar para os ouvintes. Eu acredito que assim, o programa foi muito interessante na semana passada, e nós ouvimos aqui, direto de Brasília, estava lá o deputado Rodrigo Lorenzoni, e naturalmente ele não nos deu, né? Lembro que em nenhum momento a gente perguntou, ele disse, olha, nós temos hoje uma situação, digamos, próxima ao conforto. Não, você sabe que em política, em arranjos, né, que são feitos de acordos de liderança, como ele disse, que até colocou como surpreendente que uma determinada figura ligada ao nativismo e deputado estadual teria, a primeira vez, rompido um acordo de liderança, até pela própria história que se conta do Rio Grande do Sul, Fio do Bigode, aquela história toda, né? Mas me surpreendeu quando eu vi o percentual e recebi diretamente, a primeira informação foi uma assessora dele, né, que eu quero agradecer mais uma vez a Josi, que me passou o resultado. Eu me surpreendi, porque foi pela manhã da terça-feira agora, né, em torno de 9 horas. Isso aí. E vi assim, ficou em 38-13 na primeira votação. Em agosto deve ocorrer a segunda votação. E o que fica assim, é bem, digamos, até simbólico essa votação, né? Porque o resultado é 38 do total de 51 deputados que votaram, significa 74,5% dos votos para, né, a PEC que busca criar o quê? Um mecanismo de proteção para que os nossos símbolos não venham ser modificados a bel prazer com uma votação simples. Até porque ficou claro para nós entendermos também, porque assim, eu peguei um pouco até da história do hino, não quero entrar nesse detalhamento, e até porque é citado por um historiador em determinado momento, porque ele já sofreu 3 alterações. E hoje estava vendo que o Getúlio Marco Antônio, que chegou a ser secretário de Agricultura, vocês lembram? Eu não me lembro agora se foi no governo do Guazelli, do Pedro Simo, agora não me lembro, né? Agora foi lá atrás. O que acontece assim, foi naquela época, e tem um comentário de uma pessoa que faleceu há pouco tempo ligado ao movimento tradicionalista, né? E teve em Santa Maria, que foi o Manuelito Savariz, né? Aí aqui foi colocado aqui, em 1966, um trecho do hino rio-grandense que dizia: entre nós, reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Né? Foi retirado da letra cantada desde 1933, que quando foi tornado como símbolo. O pedido de exclusão foi feito pelo então deputado estadual Getúlio Marco Antônio. Para ele, muitas pessoas não cantavam a parte que seria retirada e, como ela citava outros povos, não tinha nenhuma identificação com o povo gaúcho. Olha que absurdo isso. Claro, nós estamos falando sem o contexto do período, mas se tu for verificar que quando você vê a estrofe do hino, né, diz assim, mostremos valor, constância. Nesta ímpia e injusta guerra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Bom, se as nossas façanhas podem ser levadas para além dos pagos, nós temos muito do que
daquilo que nós sempre batemos aqui. Os pilares da civilização ocidental vêm da moral judaico-cristã, vem da filosofia grega, vem do direito romano. Romanos 3. Né? Verdade. E esse trecho, essa estrofe que diz: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Ela vai dar a forma para... Não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. A história nos mostra isso. E se você ler Etienne de la Boétie em Discurso da Servidão Voluntária, você vai perceber que aqui não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com social. Tem a ver, de fato, com os valores, os princípios que são os faróis desses povos. Que você poderá, muitas vezes, e que estava se verificando, e a proposta que foi apresentada em contrapartida para a alteração do Luiz Mainardi, né, Luciano Mainardi, e só para dizer que o maestro Medanha era negro, né, ele musicou, diz assim, ó, o deputado estadual, né, Luciano Mainardi, tá, olha a proposta dele, na nova versão, a única alteração é no verso: povo que não tem virtude acaba por ser escravo, que passaria a ser, na proposta dele, povo que não tem virtude acaba por escravizar. Eu só quero deixar uma dúvida aqui para o deputado, para as pessoas que concordam com essa mudança. É que será que ele está se dando conta que a própria ideologia que ele defende é aquela que mais impulsionou e que mais escravizou ao longo do tempo? Desde 1917? Me parece estranho. Eu não sei se ele entendeu o que escreveu, né? Porque isso fica... O outro fala de identidade, dignidade, decência, de altivez de um povo, que se ele, e nós sabemos, qualquer um de nós, se nós não formos capazes de entender, até porque depois do período de 1917, com Antônio Gramsci, com a Escola de Frankfurt, ficou sabido que você não faz mais revoluções com armas. Você destrói a cultura, destrói a linguagem, você destrói a identidade. O que isso leva para todos nós? Que quando você perde tudo isso, o que lhe resta? E ela é perdida. Não me lembro se foi o Milton Friedman, alguém que falou que a liberdade não se perde de um todo, mas como se fosse salame, aos poucos, em rodelas. Isso, né? Não sente. Né? Tu tá entendendo? A hoje em dia... do sapo fervido. Só para dar uma ideia. Salame, sapo fervido. E aqui uma imagem, né, do maestro, que era mineiro. Olha como nós gaúchos não temos problema. Nós não somos um povo escravocrata. Mas claro isso não faz parte da nossa história. Pelo nossa contrário. Liberdade foi conquistada. E ele é mineiro, nós não tivemos nem esse tipo de prurido, por um povo miscigenado lutando. Sim. Branco, negro e índio. Não teve distinção na hora que a coisa esquentou. E ele mineiro, né? Assim, ó, se nós fôssemos assim, não, porque né, aqui não se cria, é gente de fora. Não. Tu tem alguma ojeriza a esse fato? Não. Porque ele internalizou tudo aquilo que estava acontecendo, né? Lutando contra o quê? Contra uma postura de um regime que impunha valores escorchantes para o nosso charque à época. Isso. Ah, mas essa é uma guerra de elite. Eu acredito que a gente tem que fazer uma reflexão bem melhor. Eu ia dizer, ele não tem mais o que fazer do que mexer nisso aí. Não, mas isso aqui tem método. Método. Aí você que está nos ouvindo, que bom, Lisete, que tu trouxe isso. Isso não é por acaso. E nos grupos as pessoas, mas tem mais o que fazer, o Rio Grande do Sul precisa de tanta coisa, os caras vêm discutir isso. Mas por que eles fazem isso? Estão nos testando, pessoal. Isso é um teste para saber até onde nós somos capazes de reagir. Né? Porque à medida que nós começamos a nos acomodar e deixar que isso passe a lo largo, eles vêm cada vez mais tentando mais forte, até o momento que se torna muito difícil a reversão do processo. Então, Lisete, esse é um teste. É uma tentativa calculada, articulada, estruturada. Premeditado. Vou deixar para a Luciana, então. Vamos lá, Luciana. Eu, sinceramente, meus amigos, eu não consigo... Me enxergar cantando o nosso hino com outra letra.
Porque é uma coisa que faz parte da minha infância, da minha juventude e já da minha maturidade, porque eu estou me encaminhando para os 60, né? Estou mais perto esse ano dos 60 do que dos 50. Então, com muito orgulho da minha idade e por ser raiz de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, estado maravilhoso onde eu nasci, onde eu cresci, que me deu todas as condições para ser hoje a pessoa que eu sou, né? Com a cultura que eu tenho de nascença dessa terra, cultura do chimarrão, gosto de me vestir de prenda, já desfilei no Piá do Sul com meus amigos do Piá do Sul, trouxemos o Piá do Sul um dia aqui, né? Nossos queridos amigos, a segunda prenda maravilhosa. E é uma cultura que enriquece o ser humano, que eleva a mulher gaúcha. Ela é uma prenda, onde o homem ele é cortês com a prenda, ele é preocupado com a sua prenda. A gente tem uma culinária maravilhosa, uma história rica em conquistas, em bravura, aquilo que a gente já falou aqui inicialmente, junto com o deputado... Rodrigo Lorenzoni, que esteve conosco amigavelmente e gentilmente nos concedeu o seu tempo. Um abraço, Rodrigo, esperamos que esteja nos ouvindo também. Pode contar com o nosso apoio aqui no programa Nossas Raízes, que carrega esse nome tão importante. Nossas Raízes. Nossas Raízes passa por isso, pessoal, pelos nossos princípios cristãos, pelos nossos princípios éticos, pela nossa história, pela nossa cultura, nossos centros de tradições. E isso não pode ser em nenhum momento arranhado, porque, como eu falei, é como se alguém dissesse na foto do meu tataravô, Serafim Bravo, que viu Solano Lopes morrer, derrotou Solano Lopes, junto com os tataravós de vocês que estão me escutando, junto com os lanceiros negros, junto com a cavalaria, com a artilharia de um povo que derramou sangue para nós estarmos aqui com vocês agora, lutando ainda pela nossa liberdade. Eu ia dizer aquela hora, eu ia até te interromper, Pode? Que já está nos faltando liberdade de expressão. Ah, sim, sim. Já temos que medir as palavras. Uhum. Já temos medo das consequências, das nossas ideias. E aí, o Carlos Flávio pediu para que quem estiver nos ouvindo, que entre em contato, que debata. Mas, por favor, debata com ideias. Debata com argumentos. Estamos dispostos, desafiamos você, nosso ouvinte, a ter argumentos e entrar no campo da discussão de ideias. Por quê? O que a gente vê na internet, nas mídias sociais, inclusive até em outros veículos, televisão, rádio, difusão, são pessoas que, nas suas respostas, atacam pessoas. Argumento ad hominem. Ad hominem. Então, assim, não tem argumentos reais, fundamentados, convincentes, e passam, então, a atacar as pessoas porque é a única coisa que lhe resta. Eu nunca entrei em locais de debate para chamar e adjetivar as pessoas de coisas pejorativas. O que a gente tem que debater é que as ideias estão erradas. Não as pessoas têm defeitos e adjetivá-las daquilo que nos passar pela mente, pela cabeça na hora de uma discussão acalorada. Então, estamos aqui, sim, abertos a ouvir as ideias e a discuti-las, porque é isso que se chama liberdade de expressão. Perfeito, é só vocês colocarem, gente, na live, em qualquer uma das lives do Empreender, ou no YouTube do Empreender, ou no WhatsApp 996446476. Carlos Flávio, eu vi que tu estava querendo falar. Eu vejo assim, realmente, nós estamos vivendo um momento delicado e que nós verificamos muitas vezes, nos mais diferentes tipos de espaço,
a autocensura sendo praticada. Isso é uma coisa violenta, pessoal. Quando você, em qualquer lugar que você vá, mesmo em reuniões familiares, e tanto você, Luciana e Elisete, sabem que a coisa tomou uma proporção tão perigosa que daqui a pouco você está conversando com uma outra pessoa, pode ser um parente, pode ser um amigo, né? E se tem alguém lateralmente e ouve algo que ele se sinta ofendido, ele não faz parte da conversa, ele está em paralelo com outro grupo, mas pela proximidade, a gente sabe que nas casas ocorre isso, ele ouve algo, ou ele extrai alguma coisa e transforma aquilo já num conflito, num dano. E como disse a Luciana, e tudo isso, nós vivemos uma sociedade momentânea que tudo é no campo do emocional. Tudo você leva para o campo emocional. É a questão da pós-verdade. E também o fato assim, ó, essa droga do tal de politicamente correto, que vai tolhindo, que vai inviabilizando, vai impedindo ao ponto de chegar e inviabilizar o teu pensamento. Não é apenas a expressão, não é a oratória, não é a forma que eu pinto, o que eu escrevo. Não, a tentativa é controle do pensamento. Porque quando você institui a autocensura, você está fazendo isso. Você vai falar uma palavra, com licença, você não pode usar essa expressão. Não, essa expressão está em desuso. Estão criando guias agora, já que falaram nisso. Palavras guias. Do dicionário? Já viu? Tu viste? Bancos estão criando guias de como você deve se dirigir quando tratar de determinados temas, que tem um elenco de expressões que serem retiradas porque elas são ofensivas. Eu gosto muito de uma pessoa que talvez... Só que agora eu vou fazer uma provocação. Essa provocação é boa. Nós vamos em busca da professora Cíntia Chagas. Nós vamos entrevistar a Cíntia Chagas nesse programa. O que tu acha? Dá para ser? Pode ser. Que ela também é muito espirituosa, né? E ela fica extremamente apavorada, incomodada quando vem com essas restrições, porque as pessoas não conhecem etimologicamente a expressão. E são N. Então vamos deixar isso para um momento assim, ó. Ela é uma pessoa que tem participado de vários eventos demonstrando. Que bom! Né? Por exemplo, que o neutro no português foi absorvido no masculino. Quando a mudança do latim, do latim, né, para o português, houve essa absorção. E que o feminino tem muito mais ganho do que o masculino no nosso idioma. Então, é muito interessante alguém que estuda essa parte toda linguística. Vai ser muito bom. Vai ser ótimo. A preocupação com a gramática, com a ortografia, porque é uma pessoa que tem uma vivência nesse espaço e tem ocupado também em vários programas, demonstrando os riscos da adoção de determinados tipos de ideias e propostas novas que querem colocar goela abaixo, para que você agora, né, se submeta a uma agenda de minoria. E fica bem claro que, na verdade, o inclusivo é mais exclusivo do que se imagina. Mais exclui do que inclui. Porque, inclusive, ela coloca muito, que a linguagem neutra coloca, por exemplo, lateralmente as pessoas são dislexas, coloca as pessoas que são cegas, as pessoas que são surdos-mudos, porque vai criar uma confusão imensa. Então, para incluir alguns, você exclui um grande número. E não contribui em nada. Então, é muito interessante trazermos essas pessoas para ver. E isso, mas o que vocês estavam falando agora do hino e voltaram para isso? Mas isso tudo está interligado. Por favor, gente, tudo isso está interligado. Se ataca de um lado. É um grupo camaleônico misturado com o povo. Tem tentáculos e cores diferentes a cada momento. É de dia, é de noite, é com chuva, é com tornado ou sem tornado, é com furacão ou sem furacão. Eles não param. Não param. Pense nisso, e isso sim interessa a você que nos vê, que nos ouve. Não pense que isso é apenas um debate de grupos de que não tem nada que fazer. Sim, eles têm muito o que fazer, que é justamente destruir aquilo que nos dá o reconhecimento de identidade. Que nos torna humanos, que nos torna seguros e que nos leva à felicidade. Perfeito.
Bom, gente, 20 horas e 31 minutos, acho que deu uma boa ideia para se refletir na noite de hoje, né? Com tudo que a Luciana e o Carlos Flávio aí trouxeram, né? Então, fica aí para você refletir. Se você quiser mandar a sua pergunta, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp ou para qualquer uma das nossas plataformas e, com certeza, o pessoal vai estar respondendo para você. E nós vamos encerrar esse bloco e você vai continuar compartilhando essa live e depois do intervalo a gente volta com mais Empreender com Sucesso. A Imembuí tem